está animado para ouvir a palavra de Deus hoje? Diga comigo, de repente, um milagre. Profetiza na vida do teu irmão, de repente, irmão, um milagre. Vamos receber a pastora Rosana, que vai ministrar a palavra sobre nós, aplaudindo Jesus hoje. Aplauda Jesus. Pastora Rosana. É sempre um privilégio te ouvir. É um privilégio ouvir você. Alguns anos atrás eu escutava a pastora Rosana pregar, e eu aprendi com ela que todas as vezes que você diz que você tem fé, você diz assim: eu estou disposto a correr risco. Eu nunca mais me esqueci isso, porque de fato, quando você diz para alguém: não, porque eu tenho fé, eu estou correndo risco, porque a posição que eu estou tomando está me permitindo acessar ou não. Independente de acessar ou não, eu continuo nela em nome de Jesus, amém? Que o céu se abra ao seu favor, que você seja instrumento de bênção sobre a nossa vida, como tem sido. E a gente ama te ouvir, viu, pastora Rosana? A senhora é uma mestre, então compartilha conosco tudo. E eu vou falar que nem o nosso saudoso Arles Marques: pregue bem, varoa. Obrigada. Misericórdia, Jesus. Humilde ele, né? Ele que é mestre, né? Shalom, queridos, boa noite. Tudo bem com vocês? Todo mundo animado? Animado! Oh, glória, aleluia! Dá o seu melhor aplauso para o Senhor. Boas-vindas ao Senhor. Pai, Tu és bem-vindo neste lugar. Te agradecemos, Senhor, pela Tua presença neste lugar, Pai. A Tua presença, Senhor, nós já podemos sentir, né? Que privilégio estar aqui, depois de uma conferência tão maravilhosa que nós vivemos esses dias, né? A palavra fluiu maravilhosamente. Então, a terra está fofa, prontinha para receber novas sementes. Eu tenho certeza que você vai sair daqui edificado, para dar muitos frutos para a glória do Pai. Amém? Fiquem atentos à palavra, não se distraiam, porque o Senhor vai falar conosco nessa noite, como tem falado, né? E você, quando o apóstolo falou que eu ia ministrar a palavra, eu comecei a trabalhar uma palavra, e de repente o Senhor falou, me deu um direcionamento. Aí eu pensei, mas Pai, essa palavra é uma passagem tão conhecida, né? Muito útil, né, para nós. Novamente, sim, o Senhor, eu tentei mudar, fui para outros lugares, mas o Senhor sempre me levava de volta lá. E como nós vamos viver domingo Pentecostes, então ela é uma palavra que vai vir a calhar realmente para nós. Amém? Então é importante realmente que você venha com toda expectativa, porque eu posso falar por mim. As festas bíblicas, que não são festas religiosas, né? São convocações, é uma ordem que o Senhor deu lá para Moisés e continua para nós, porque nosso Deus, como nós ouvimos, é atemporal, né? Ele não depende de tempo, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então o que era a ordem lá atrás, continua sendo hoje. A Bíblia, a palavra é o nosso roteiro, é o nosso suporte. Então é uma convocação, venham com expectativa mesmo. Não é essa palavra, mas eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Êxodo 19, para a gente só dar início. Aí depois, você sabia que a pulseirinha da Viva Mulher é o marca-página? Tá aqui, ó. Pode usar, legal, né? Eu gostei, achei legal. Êxodo 19, Gênesis, Êxodo. Espírito Santo, Tu tens toda a liberdade neste lugar, ó Pai, para passar de vida em vida, Senhor, despertando, Pai, para a Tua palavra. Quando Moisés saiu, né, lá da terra do Egito, ele começou a caminhada para a terra em busca da terra de Canaã. Foram passando por situações, por circunstâncias, né? E aqui no capítulo 19 de Gênesis,
Deus fala com Moisés no Monte Sinai. É um momento tremendo. Nós vamos ver aqui no versículo 16. Aqui Moisés estava se preparando para receber os 10 mandamentos. O que são os 10 mandamentos? São ordenanças, né, que Deus deu para ele no Monte Sinai, para que o povo tivesse um direcionamento. Muita gente acha que os 10 mandamentos é difícil, né? Não matarás, não roubarás, não cobiçarás a mulher do próximo. São leis, mas são nada mais, nada menos que cuidado de Deus para com a nossa vida. Como Deus nos ama, Ele nos deixou orientações. Porque já pensou se a gente fosse viver do jeito que a gente acha que está certo? O nosso eu, o nosso querer é enganoso, nosso coração é enganoso, né? Então o Senhor nos deixou ordenanças. E antes de Deus falar com Moisés lá no Monte Sinai, no versículo 16, não, no versículo 10, Êxodo 19, 10. Eu não vou ler tudo porque a gente não vai ter tempo, eu vou só especificar, como a Mary disse, né? Eu vou costurar. Versículo 10. Disse também o Senhor a Moisés. Deus estava dando as instruções para Moisés de como ele iria subir ao Monte Sinai e receber, né, a tábua com os 10 mandamentos. Diz também o Senhor a Moisés: vai ao povo e purifica-o hoje e amanhã. Lavem eles as suas vestes. E aí o que aconteceu? Lá no versículo 16. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões, relâmpagos e uma espessa nuvem sobre o monte, e muito forte clangor de trombeta, de chofares, né? De maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. Ou seja, imaginem que tamanha foi a presença do Senhor naquele lugar. O Senhor desce numa nuvem espessa, e há todo aquele barulho de trombetas, né? De relâmpagos, de trovões. Imagina nós vivenciando isso, gente. Ai, o povo aqui, a gente vai ver depois mais para frente, que eles ficaram com medo. Eles nem se aproximaram porque eles ficaram com medo. Qual seria a sua reação? Você ia ter medo ou você ia se aproximar de tudo aquilo para ver Deus de perto, para sentir Deus de perto? Qual seria a nossa reação? Só que aqui no versículo 10, o Senhor dá uma ordem para Moisés. Vai, diz ao povo, né? Para se purificar e lavar as suas vestes. Porque o Senhor não iria falar se não houvesse santidade. Então, o Senhor falou muito comigo quando eu estava estudando essa passagem. Eu recebi ela e eu fui trabalhar, eu fui estudar. E o Senhor falou realmente... Como está nosso relacionamento com Deus? Como está a nossa vida de santidade com Deus? Qual é a nossa expectativa para vir para esse culto? Nós fomos lá, pegamos uma roupa, tomamos um banho, vamos para o culto porque já está na hora. E veio aquela discussão no carro, e as crianças falando, e o pai gritando com a mãe, e aquela coisa, e já saíram de casa meio, né, estremecido. Não, certamente não foi assim, né? Nós viemos aqui prontos para receber a palavra do Senhor em santidade e estar abertos para aquilo que o Senhor vai falar. Essa tem sido a nossa posição. Ali no capítulo 20, no versículo 18, fala assim: todo o povo presenciou os trovões, os relâmpagos, o clangor das trombetas, o monte fumegante, e o povo, observando, se estremeceu e ficou de longe. Disseram a Moisés: fala-nos tu e te ouviremos, porém não fale Deus conosco para que não morramos. Por que será que eles tinham medo de se aproximar ali? Porque eles sabiam que se eles não tivessem se santificado, eles iam morrer. Porque Deus falou: quem não se santificar vai morrer. Não ouse chegar diante de mim sem lavar as vestes. Aí você vai falar: nossa, mas Deus é assim? É. Deus é soberano. Deus é soberano.
e Ele não aceita qualquer louvor. Engano nosso, se a gente vem aqui na igreja de qualquer jeito, com a vida de qualquer jeito, e acha que Deus vai receber o nosso louvor. Nós temos o privilégio, nós temos a honra, nós somos escolhidos para estar nesse lugar, na casa do nosso Deus, receber as palavras que o Senhor tem nos dado, uma conferência que o Senhor tem usado, instrumentos para nos despertar. Se a nossa vida continuar a mesma, nós não somos dignos de estar na presença do Senhor. Ele nos ama e está nos chamando para a santidade. E a partir do momento que o povo aqui no versículo 19 fala assim: e o clangor da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava e Deus lhe respondia no trovão. Olha a intimidade que Deus tinha com Moisés. E o povo observando de longe porque tinha medo. Então, que nós não sejamos esses, queridos, que nós sejamos aqueles que estão com o nosso ouvido atento às instruções que o Senhor tem trazido para nós, que a gente se posicione como homem de Deus, como mulher de Deus, que acerte aquilo que precisa ser acertado, porque o nosso Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Deus não mudou. Deus não mudou. A gente que acha que às vezes a gente pode dar um jeitinho, né? Eu vou fazer isso, depois eu peço perdão. Deus não é assim, não. Deus, Ele é santo e exige de nós santidade. Mas nós nunca vamos errar? Vamos. Mas o pecado na vida do cristão, ele é um acidente. Você pecou e depois nós temos, né? A palavra fala acho que é 1 de João. Se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E temos um advogado, Jesus, que morreu em nosso favor para perdoar os nossos pecados. Porque somos sim falhos, mas nós temos que buscar a santidade. Que nós venhamos realmente, não só quando viermos à casa do Senhor, mas que o nosso cotidiano, né, seja uma vida de santidade ao Senhor. Amém? Mas a palavra que eu quero ministrar, eu não posso me demorar, né? Porque o apóstolo está aí. Aí ele já vai mandar um recadinho aqui. É Ezequiel 37. Aí você vai falar: nossa, eu conheço essa palavra. Mas o Senhor vai falar e vai trazer coisas novas para nós nessa noite. Amém? Todas as vezes que a gente se apropriar de uma porção da palavra, Deus traz coisa nova. Porque Ele é um Deus de coisas novas, né? Deus, Ele é um Deus de coisas novas e quer nos trazer coisas novas. Como a comunidade Ventos de Avivamento, ela é uma igreja de bastante instrução, Ezequiel, eu quero falar um pouquinho só de Ezequiel. Ezequiel, ele foi um profeta que ele profetizou durante o cativeiro. Nós tivemos... Aí você vai ter que fazer uma aula de teologia, que também não vamos ter tempo aqui. Mas houveram 3... que as pessoas foram mandadas para o cativeiro, né? Foram 3 etapas. E o profeta Ezequiel, ele estava na segunda, deportação. Me veio a palavra agora. Eles foram deportados, por quê? Que o povo, naquele tempo lá em Israel, eles foram deportados para o cativeiro e passaram 70 anos na Babilônia, por causa da desobediência. E sabe quais foram as maiores causas deles terem sido deportados? Deus, Ele amava tanto aquele povo, tanto é que, se você voltar lá em Êxodo, você vai ver que Deus fala que o povo de Israel era propriedade peculiar dele, uma nação santa, né? Israel é realmente a menina dos olhos de Deus. Só que eles pecaram tanto que eles colheram aquilo que eles plantaram, né? Deus, Ele deportou esses... Não foi Deus, né? Deus permitiu que reis levassem cativo o povo por causa da dureza do coração deles. Só que Deus, Ele estava sempre pronto para trazer de volta.
Eles ficaram 70 anos, se você for estudar a história, você vai ver que eles ficaram 70 anos no cativeiro na Babilônia, mas Deus mandou profetas para profetizar que haveria restauração. Deus é um Deus de restauração. Declara comigo, Deus é um Deus de restauração. Nós temos que crer que Deus é um Deus que pode restaurar todas as coisas. Muitas vezes nós estamos aprisionados em cativeiros, em situações e circunstâncias. Por quê? Porque Deus é mau, é ruim? Não, porque nós colhemos aquilo que nós plantamos. Nós aprendemos aqui também na conferência que toda colheita, ela é opcional, né? Mas todo plantio é opcional, mas a colheita, ela é obrigatória. Então, o que a gente semeia, a gente vai colher, não tem jeito. Então, os profetas que profetizaram durante o cativeiro foi Ezequiel e Daniel. Nós tivemos profetas que profetizaram antes do cativeiro, ou seja, profetas, eles já sabiam que isso ia acontecer. Que foi Isaías, Jeremias, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque e Sofonias. Se você for ler a palavra, você vai ver as profecias desses profetas antes do cativeiro, já profetizando que aquilo iria acontecer, por causa da atitude do povo, né? Profetas que profetizaram depois que o povo já tinha retornado novamente para Israel. Ageu, Zacarias e Malaquias. Então, Ezequiel e Daniel, quando você lê, você vai saber que eles estão profetizando durante o cativeiro. E Ezequiel, o nome dele, gente, deixa eu ver onde que eu marquei aqui. Deus é forte. Ezequiel, Deus é forte. E ele é chamado também como profeta da esperança. Porque mesmo ele estando no meio daquele sofrimento, né? Porque quando o povo foi levado ao cativeiro, eles saíram da terra deles, foram viver dias difíceis, né? Debaixo da escravidão. Aí vamos lá para a palavra. Ezequiel 37, capítulo 1. Todo mundo conhece essa passagem, né? Veio sobre mim, Ezequiel falando, a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles, eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Ezequiel respondeu, nem ele sabia o que responder, né? Então ele respondeu, Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele, profetiza a esses ossos e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. O Senhor mandando ele profetizar, né? Assim diz o Senhor Deus a esses ossos, eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis. E sabeis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado, enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize-lhe, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então isso que Ezequiel viu, essa visão que ele teve, né, foi uma visão, ele viu aquele vale de ossos secos. Não estavam mais secos, eles estavam sequíssimos.
E o Senhor disse para ele, viu, se você profetizar, esses ossos podem tornar a viver? Ele olhou bem para os ossos, né? Deve ter olhado e falado, Senhor, o Senhor sabe. Aos meus olhos, né? Praticamente impossível, mas o Senhor sabe. Aí o Senhor falou assim, profetiza, profetiza. O que ele fez? Profetizou. E o que o Senhor quer dizer com isso para nós nessa noite? Queridos, profetiza. Tem alguma circunstância na sua vida que nem você consegue crer que aquilo vai ter solução? Profetiza. Profetiza. Você tem esse poder. O Senhor deu para você esse poder. Todos vós podeis profetizar. O que é um profeta? Um profeta é aquele que anuncia a verdade de Deus para os outros e que tem forte percepção espiritual. Nós vemos aqui, né, a nossa profetisa, como nos leva, né, a tomar posicionamentos fortemente, né? Ela realmente nos chama a atenção. E não só para os outros, mas para a nossa vida também nós podemos profetizar. Se você recebe uma pessoa que vem falar de alguma circunstância difícil para ela, o que você faz? Você chora junto ou você fala assim para ela, viu? Essa circunstância vai mudar. Em nome de Jesus, profetiza. Profetiza vida. Foi o que nós fizemos, o apóstolo fez, né? Profetizando vida para o irmão que está lá na UTI. Esses dias, só abrindo um parênteses aqui, a rua que eu moro, o coletor de lixo ele passa muito cedo, né? 5 horas da manhã ele já passa recolhendo os lixos, faz aqueles montinhos, né? E esses dias ele passou na minha rua e depois eu saí. A gente põe o lixo à noite porque senão você tem que levantar muito cedo, né? Eu saí lá fora, o lixo estava... O meu lixo não tinha levado. Só o meu não. O resto todos levou, o meu não. Até eu falei para o João, falei, amor, o lixeiro passou aí, não levou. O lixeiro não, desculpa. O coletor de resíduos passou aí e não levou o nosso lixo. Ele falou assim, será que se a gente ligar na prefeitura, eles vêm buscar? Aí eu falei assim, isso mesmo, eu vou ligar lá e vou falar, você não levou o meu lixo, vem buscar porque não levou, porque só o meu... Aí o Espírito Santo, você já teve assim o Espírito Santo veio, puf, na hora falou assim, nossa, acordou nervosa hoje, hein? Nervosinha, não? Tudo que eu fiz na sua vida não foi suficiente para você estar se incomodando com um saco que não foi levado de lixo. Há 2 anos atrás, seu marido estava num leito de UTI também, lutando pela vida. Você clamou, profetizou, o Senhor até me disse isso, você profetizou e ele saiu de lá, ele está aqui com você hoje. Isso é motivo para você estar nervosinha? O Espírito Santo, ele é maravilhoso, né? Ele não fica bravo com a gente, né? Ele fala com jeito, com doçura, mas você fica tão envergonhado, né? Aí eu fui lavar a louça e falei, Senhor, verdade, me perdoa, Senhor. Perdão, porque realmente a gente tem muito essa mania, né? De já querer resolver as coisas. Ai, fui injustiçado. Profetiza para a circunstância, para a situação. Mesmo assim, situações tão complicadas, tão difíceis que eu vivi, né? O que é, né? Um saco de lixo que não levou? Aí eu deixei lá um pouco, depois eu fui lá, pus num lugar que dava para deixar. Na segunda-feira ele passou, levou e o mundo continuou. Então, o que eu quero dizer com isso? Muitas vezes nós deixamos de ser profeta, de ter autoridade para profetizar e fazer com que a circunstância mude, porque o nosso melindre ainda é muito grande. A gente se melindra com pouca coisa. Se melindra porque o irmão não cumprimentou. Se melindra porque alguma coisa não deu certo, que eu queria que fosse do meu jeito. Mas se eu sou um profeta de Deus, nada mais vai me parar. Nada, não é circunstância pequenininha, não é circunstância grande, não é nada, nada vai me parar, porque eu sou um profeta de Deus nessa terra. E eu vou profetizar e a circunstância vai mudar.
Tem alguma circunstância que você precisa profetizar para que ela mude? Ela vai mudar. Ela vai mudar. Talvez não seja do nosso jeito, mas o jeito dele é sempre melhor. É sempre melhor. Tudo que ele faz é bom. Nós não cantamos? Tu és bom, bom, ele é bom. Mesmo que não saia do nosso jeito. Então, pense em alguma circunstância que os ossos estão sequíssimos e você precisa que essa circunstância seja mudada. Pensa nessa situação e profetiza. Profetiza vida em nome de Jesus. Agora, você pode estar falando assim, mas eu vim aqui hoje porque o tema dos nossos cultos está sendo, de repente um milagre. De repente um milagre. Ezequiel profetizou para aqueles ossos secos, Versículo 7. Profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve ruído, barulho, de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam cada osso com o seu osso. Olhei, versículo 8. Olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes e se estendeu a pele. Mas não havia neles o espírito. Então, muitas vezes nós estamos vivendo, temos um corpo bonito, temos um cabelo bonito, uma roupa bonita, uma casa bonita, tudo bonito. Mas não há em nós o Espírito. E esse é o verdadeiro milagre. De repente, um milagre, quando o Espírito Santo se apodera das nossas vidas. Queridos, não tem um milagre maior do que o Espírito Santo se apoderando das nossas vidas. Por que você vê tanta gente sofrendo? E você fala, meu Deus, mas por que você não toma uma atitude? Muda essa circunstância. A pessoa não consegue. Não é porque ela não queira, muitas vezes ela até quer, mas ela não consegue. O Espírito Santo não entrou na vida da pessoa ainda. Por isso que muitas vezes a circunstância não é mudada. Vocês concordam comigo? O maior milagre é esse. O exército estava lá, juntou osso com osso, pele com pele, mas não havia o Espírito. Então não tinha vida. Estavam lá os corpos, mas mortos. Então quantas pessoas estão mortos, porque estão vindo até na igreja, mas não tem o Espírito. O Espírito que convence, o Espírito que santifica, o Espírito que dá sabedoria, o Espírito que direciona, o Espírito que acalma, o Espírito que consola. Porque, queridos, nós como cristãos, nós passamos por dias difíceis. Quantas pessoas perdem entes queridos, Se não for o Espírito Santo nos consolando, o que seria de nós? O que seria de nós? Então, que nós venhamos a valorizar e trazer à existência a vida, que é só o Espírito Santo que pode nos dar. Amém? Se você precisa que o Espírito Santo se manifeste, eu creio que aqui todos são cheios do Espírito Santo. Amém? Nós temos uma igreja saudável, uma igreja que caminha nos propósitos do Pai. Mas se você ainda se sente, eu preciso, Senhor, de um encontro maior com o Senhor. Eu preciso receber, Pai, uma porção do Teu Espírito, Senhor, para que eu realmente seja ativado, que eu seja impulsionado, que eu seja encorajado. Não perca seu tempo, peça, que o Senhor batiza. Ele batiza e derrama do Espírito dele a todo aquele que pede. Nenhum que pede fica sem receber, porque Ele é fiel, Ele é o nosso Deus. Então, quando o vento soprar, você sabe, não? Quando o vento soprar, não? Amém. Eu e as minhas invenções. Então, quando o vento soprar, se mova no vento do Espírito, caminha no Espírito, se joga, se lança, não tenha medo, deixa o Espírito Santo entrar, deixa o Espírito Santo se mover, deixa o Espírito Santo batizar, que você receba o Espírito Santo na plenitude, e não fique
em nada deficiente, em nada, porque o Espírito Santo é aquele que nos encoraja e que nos traz vida. Amém? Espírito Santo, venha sobre nós. E aí, quando o Espírito Santo veio sobre aquele vale de ossos secos, no versículo 11, Ezequiel disse assim, que o Senhor disse para ele, né? Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Portanto, profetize e dizes, assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura e farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabei que eu sou o Senhor, quando eu abrir a sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porei em vós o meu espírito e vivereis. E vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isso e fiz. Ele fala, Ele faz. Que você receba a plenitude do Espírito Santo. E você nunca mais seja levado por qualquer vento, mas pelo vento do Espírito. Em nome de Jesus. Amém? Aplaude o Senhor, dando boas-vindas a esse Espírito. Glórias a Ti, Senhor. Aí, quando o Espírito Santo entra, o que forma? Um exército. O Espírito Santo entra, 9:20, oh glória. Quando o Espírito Santo entra, forma um exército. Isaías 61. Aí, quando esse milagre acontece, nós recebemos o Espírito Santo, nós vamos fazer parte de um exército. E sabe qual é o exército que nós fazemos parte? Exército da salvação. Que por nós mesmos nós não conseguimos, mas quando o Espírito Santo entra nas nossas vidas, toma posse de todo o nosso ser, nós vamos fazer parte do exército da salvação. Nós somos aqueles que foram salvos e vão salvar outros, através da nossa vida, do nosso testemunho, né? Isaías 61. Olha só o exército que se levantou quando o Espírito do Senhor adentrou. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Lê comigo esse versículo. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, e a consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa ao invés de cinzas, óleo de alegria ao invés de pranto, vestes de louvor ao invés de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Se nós tivesse tempo, a gente ia ler esse capítulo inteiro, porque é maravilhoso, fala de renovo, de restauração, né? Os lugares antes arruinados. Quando o Espírito Santo se apodera das nossas vidas, nós fazemos parte de um grande exército da salvação. Nós já não podemos mais ficar indiferente à dor do meu irmão. Aqui, se você estudar profundamente, é Jesus, né, que está falando. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque Jesus é que é o Machia, né, o Messias, o ungido. E Ele outorgou a nós, a igreja, aos filhos, esse poder. Ide pelo mundo, pregai a toda criatura. Então nós podemos, a partir do momento que houve o milagre, nós conseguimos receber, os nossos olhos foram abertos,
Olha que milagre esse. Nós estamos aqui ouvindo a palavra do Senhor, ouvindo a instrução do Senhor, porque o Senhor quer fazer de nós vasos de instrumento de cura sobre a vida de muitos. Que privilégio nosso. Que privilégio nosso. Nós podíamos estar aí fora no mundo, né, totalmente também perdido. Se alguém viesse perguntar alguma coisa para nós, o que a gente poderia falar diante de certas circunstâncias? Hoje não, hoje nós temos a palavra que cura, nós temos a palavra que liberta, nós temos a palavra que transforma, nós temos a palavra que traz vida. E a vida que o Senhor traz, ela é em abundância, ela não é uma vida comum, ela é uma vida com abundância. Então que você seja despertado nessa noite, seja despertado e tenha a consciência de que quando o Espírito do Senhor, se você está com deficiência em alguma área, Espírito Santo, vem, enche-me, renova, porque eu quero fazer parte desse exército da salvação. Assim como eu fui resgatado, eu vou resgatar muitos para o Senhor também. Através da minha vida, do meu testemunho, da palavra que eu tiver de esperança para o que sofre. Como é bom, né? Quando você vê alguém que está sofrendo e você é o abraço de cura sobre a vida da pessoa. Você é aquele que traz uma palavra de conforto, uma palavra de esperança. Então que haja eu profetizo, como profeta do Senhor, profetiza, que haverá realmente um renovo da parte do Senhor sobre as nossas vidas, em nome de Jesus, assim como o Senhor está fazendo, né? Palavras maravilhosas nós temos recebido, ativações. Eu creio que muitas de nós, mulheres, né, fomos ativadas mesmo por instrumentos do Senhor na conferência, temos sido ativados através de palavras que têm saído do altar. O Senhor tem sido muito generoso conosco, né? Nos tem colocado num lugar de excelência. Mas o Senhor quer sempre fazer mais. Ele tem 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 mais. Não se conforme com pouco. Não se conforme com uma medida. Ele tem uma medida recalcada, sacudida, transbordante. Haverá colheita sim. No nome de Jesus, nós estamos adentrando um tempo em que a festa de Pentecostes, ela libera mesmo. Eu sou testemunha de liberações do céu sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família. Principalmente a colheita do trigo né, nessa época lá em Israel. Então, mas não só na colheita financeira, mas haverá cura, haverá transformação, haverá manifestação do Espírito mesmo. Venham com expectativa nessa festa. Se você busca algum dom específico do Senhor, algo espiritual que só Deus e você sabe que você tem ansiado por aquilo, venha com expectativa, que haverá liberações do céu sobre este lugar. E nós vamos sair para curar os quebrantados de coração, os algemados, os feridos, os machucados, os magoados. Então, queridos, que você seja ativado nos propósitos do Senhor. Não fica se sentindo diminuído, pequeno. Eu não tenho capacidade. Eu não sei, eu não sou. Eu sou feia. Eu era muito assim. Em nome de Jesus, o Senhor me libertou. Não. Nós somos no Senhor, nós somos mais que vencedores. Mais. E Ele tem mais. Ele tem mais para nós. Agora, para você, eu quero dar uma receitinha para a crise de identidade. Se você não está conseguindo se enxergar assim, como parte do exército da salvação, se você não está conseguindo se enxergar como aquele que tem uma palavra para ativar, que tem o Espírito Santo, ainda não se encontrou totalmente de quem eu sou no Senhor. O que tu tens para mim, Senhor? O que o Senhor quer para mim, né? Salmo 139, já vou terminar, tá? Não vou ler ele inteiro também não, só vou costurar. O Salmo 139, ele é 9:26, já estou terminando, tá? Ele é para mim, é meu predileto, dentre tantas palavras, né, que temos na palavra.
Aqui Davi, ele tem assim uma revelação tão grande, né? Mas tão grande de quem ele é em Deus, o que Deus fez por ele, que se você orar esse salmo assim, sabe, em reverência, em temor, em santidade, você vai ver que nunca mais na sua vida você vai ter crise de identidade. Nunca mais. Ele fala assim: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabe quando me assento, quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinha o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já conhece toda. A palavra nem chegou ainda na nossa língua, Deus já sabe. Então Ele não sabe o que nós precisamos? Ele não sabe o que nós precisamos e não cuida de nós com riquezas de detalhes e não nos dá o Espírito Santo dele? Dá. Como dá? Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, sobremodo elevado, não posso atingir. Davi falava, eu não consigo entender que Deus é esse. Para onde me ausentarei do seu Espírito? Para onde fugirei da sua face? Se subo aos céus, lá está. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, tu estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Se eu digo as trevas com efeito me encobrirão e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Olha agora, pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Quem que nos formou no ventre da nossa mãe? Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma sabe muito bem. Nós sabemos quem é Deus. Mesmo nós estando às vezes distante de Deus, nós sabemos quem Ele é. Nós sabemos quem Ele é. A nossa alma, o nosso espírito identifica quem é Deus. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Olha agora, ó, os teus olhos me viram, substância ainda informe. Estava para ser formado e o Senhor já nos via. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Não posso ir além, gente. Dá vontade de ler inteiro, né? Porque é maravilhoso. Então, gente, nós não podemos ter crises de identidade, sabe? Complexo de inferioridade, quando nós nos atentamos para o nosso Deus. Que Deus é esse? Que Deus é esse? Então, sabe, nos apropriemos disso. Nos apropriemos do que Ele fez por nós, ainda mandando Jesus, né? Nós que não éramos dignos de nada. Ele envia Jesus para morrer no nosso lugar e nos capacitar, nos fazer apto para entrarmos no Santo dos Santos. Se nos falta alguma coisa, entremos no Santo dos Santos e ali Ele vai nos encher, Ele vai nos capacitar, Ele vai fazer com que nós venhamos transbordar da presença dEle. O Senhor não nos quer um povo cabisbaixo, um povo triste, um povo emaranhado em circunstâncias adversas. O Senhor nos quer um exército de salvação. Amém? Fique de pé, exército de salvação. Em nome de Jesus, nós sairemos daqui e salvaremos vidas. Daremos frutos para o Senhor, porque o Senhor mesmo é que vai à nossa frente, é aquele que nos capacita, e é aquele que nos faz mais do que vencedores. Vencedores que vencem dores, né? Como nós temos aprendido. E o Senhor nos leva, Ele nos leva além de circunstâncias adversas, porque Ele quer fazer de nós um exército de salvação. Quem está disposto a ser
parte desse exército, de caminhar. Marchem então, marchem, marchem. Fala, eu faço parte desse exército da salvação, porque eu não sou só um corpo simples, corpo mortal, eu sou além disso, eu tenho o Espírito Santo do vivo Deus, aquele que me capacita, que me faz ser um soldado de linha de frente, que vai à minha frente marchando, guerreando as minhas guerras e vencendo por mim. Eu faço parte desse exército. Oh, glórias a Ti, Senhor.